Ser ou não ser um homem? Eis a questão. Será que tornar-se um homem te faz um herói? Se você pensa como nos filmes da década de 80, bom, é bem provável que você responda sim para essa pergunta. Já reparou como o gênero influencia no papel dos personagens dos principais filmes dos anos 80? Enquanto mulheres fogem de assassinos seriais, homens enfrentam exércitos sozinhos, salvando tudo e todos. Neste vídeo, vamos entender o porquê disso. Vamos lá! Oi, eu sou a Júlia e esse é mais um vídeo da série Suburbanismo Fantástico. Bom, vamos relembrar primeiro um pouco desse conceito já explicado pelo Ernesto no último vídeo. O suburbanismo fantástico é um subgênero criado para atrair o público jovem na década de 80, trazendo uma trama em que seus sentimentos e ânsias são valorizados. Nessas obras, crianças ou adolescentes, principalmente meninos, precisam lutar contra algo fantástico ou sobrenatural para salvar a cidade. Stranger Things é um bom exemplo do retorno do subgênero, voltado para um público nostálgico da década de 80, revelando que o suburbanismo fantástico ainda vive, e junto a ele, os valores hegemônicos estadunidenses. Diante dessa recapitulação, quero te fazer uma pergunta. O que tornar-se um homem estadunidense tem a ver com esses filmes? Vamos voltar algumas décadas na história dos Estados Unidos. Lembra que o Ernesto falou do Reagan, o presidente celebridade, no vídeo anterior? Tell me, future boy, who's president of the United States in 1985? Ronald Reagan. Ronald Reagan, the actor? Then who's vice president? Jerry Lewis? Então, segundo a tese de Pedro Lauria, estes aspectos, por sua vez, estão ligados com algumas das principais apreensões e ansiedades do período Reagan, a masculinização dos Estados Unidos. Como explicado por Susan Jeffords, havia uma construção dialética de duas categorias fundamentais: os corpos macios, que invariavelmente pertenciam a mulheres ou pessoas não brancas, e os corpos duros, que, como Reagan, eram masculinos e brancos, e por isso detentores de força, trabalho, determinação, lealdade e coragem. Dessa forma, era interesse da cultura estadunidense estimular essa masculinidade patriarcal, não só para gerar bons heróis na sala de cinema, mas como uma forma de contribuir ao projeto de sociedade de Ronald Reagan. They'll understand when I'm done. They'll know I was telling the truth. I'm not gonna cry or feel sad or scared. They're grown-ups and they're criminals, but this is my neighborhood and this is my house. And no matter how old they are, no matter how big they are, they can't beat me here. They can't beat me at home. Vamos lembrar que os anos 60 e 70 foram marcados por uma série de revoluções culturais nos Estados Unidos, dentre elas a Revolução Feminista, que conseguiu batalhar pelos direitos reprodutivos e trabalhistas das mulheres. Nos anos 80, houve uma grande represália a essas conquistas, com um discurso muito forte de dissolução da família. Nesse cenário, Reagan foi o primeiro presidente republicano eleito a não endossar os direitos igualitários independente do gênero. Assim, era importante que o homem retornasse ao protagonismo e a mulher voltasse aos cuidados da casa e dos filhos. Além disso, essa brutalidade e fisicalidade masculina era importante para amparar a política externa do Reagan, marcado pela tentativa de vencer o comunismo. Isso impactou em uma série de interferências externas, como na Nicarágua e no Irã. Então, além de ser defendido que mulheres não deveriam ocupar os espaços ditos masculinos, também impunha-se que o jeito bruto e violento dos homens não poderia ser compreendido por elas, e eram essas as mesmas características ditas masculinas que poderiam salvar a América. Now let's set the record straight. There's no argument over the choice between peace and war, but there's only one guaranteed way you can have peace, and you can have it in the next second. Surrender. Where then is the road to peace? Well, it's a simple answer after all. You and I have the courage to say to our enemies, there is a price we will not pay, there is a point beyond which they must not advance. This is the meaning, in the phrase of Barry Goldwater, peace through strength. Winston Churchill said the destiny of man is not measured by material computations. When great forces are on the move in the world, we learn we're spirits, not animals. And he said there's something going on in time and space and beyond time and space, which, whether we like it or not, spells duty.
Vamos lembrar da ideia de corpos macios e corpos duros citados antes. Então, no início dos filmes da década de 80, temos os meninos jovens, incapazes, ignorados pela família e pelos bullies, certo? Ou seja, os corpos macios, portanto fracos e passivos. O que surge então? Um elemento fantástico, que no suburbanismo fantástico pode ser um monstro, um ET talvez. E o que esse protagonista precisa fazer? Precisa provar seu valor e, bom, amadurece, tornando-se independente. Em outras palavras, precisa tornar-se homem, o que na sociedade reaganista está invariavelmente ligado à ideia de tornarem-se autônomos, lembrando do discurso neoliberal vigente, mas também fortes, corajosos e assumirem seu poder, vencendo o elemento fantástico. Well, I'm glad that's settled. Pedro Lauria defende que o garoto do suburbanismo fantástico passa por esse processo quando começa a acreditar em si mesmo, cumprindo as expectativas sociais e tendo suas emoções validadas. Ele, inclusive, é chamado de garoto injustiçado, pois ninguém o leva a sério antes dele assumir o triunfo da identidade masculina. Nobody's gonna do anything about this. I'll just have to do it myself. É, portanto, um melodrama de um herói homem branco, em que é mais fácil expressar suas emoções salvando sua vizinhança de uma infestação de monstrinhos do que dialogando com pais, namoradas e autoridades. Em outras palavras, para Elliot, o herói de ET, é mais fácil se conectar com a sua mãe vivendo uma aventura que envolve fugir de policiais e salvar um alienígena do que a partir de uma conversa sobre o divórcio dos pais. Observe só como começa. Maybe it was an iguana. It was no iguana. Maybe you know how they say there are alligators in the sewers? Alligators in the sewers. All we're trying to say is maybe you just probably imagined it. I couldn't have imagined it. Maybe it was a pervert or deformed kid or A something. deformed kid. Maybe an elf or a leprechaun. It was nothing like that, penis breath. Elliot! Sit down. Dad would believe me. Maybe you ought to call your father and tell him about it. I can't. He's in Mexico with Sally. Não acredita? Então olha como o filme termina. Ok, entendido. Mas quais são as evidências em que tudo isso implica? Reparem só. Elliot em ET, Mickey, Mouth, Chunk em Goonies, Ben e Wolfgang em Exploradores. Podemos ficar aqui citando vários desses jovens garotos que encaram o elemento fantástico, mas não sejamos ingênuos. Quando eles expulsam esse elemento da área suburbana, eles selam um pacto, afirmando o compromisso com a herança patriarcal que eles têm. Tá, mas o que seria essa herança patriarcal? Bom, primeiramente, o papel de salvador da comunidade, que só um corpo duro teria. O protagonista desses filmes, ao aderir os valores de um homem de verdade, também garante a prosperidade de sua família, do seu bairro e, por implicação, dos Estados Unidos. Já reparou que no fim desses filmes o protagonista masculino recupera sua moral e seu status, é respeitado, passa a dominar o ambiente e, de quebra, reforça sua heterossexualidade, beijando a mocinha. Tudo isso não é à toa, pois esse novo homem que se forma surge com o heroísmo de salvar o local do elemento fantástico e é carregado da ideologia patriarcal, heteronormativa e branca. Não vamos ignorar a massiva quantidade de protagonistas homens brancos de classe média e heterossexuais. Esses são os heróis do suburbanismo fantástico, de Reagan e dos Estados Unidos, principalmente quando esses heróis se dão conta de seu poder e de seu papel na sociedade, salvá-la. E por falar em herói branco, é impossível não mencionarmos a hegemonia da branquitude nessas obras. Dos 100 filmes analisados na tese de Pedro Lauria, entre 1982 e 2000, somente um tem um protagonista negro, As Criaturas Atrás das Paredes, do Wes Craven. Nele, Fool é um menino do gueto com risco de ser despejado e com uma mãe doente. No desespero por dinheiro, ele acaba invadindo uma casa. O que ele não espera é que nela moram 2 assassinos e uma filha em cativeiro.
Como podem ver, mesmo sendo uma obra que contraria a supremacia branca dos outros filmes, a trama ainda reafirma estereótipos raciais. Além disso, é importante lembrarmos que os corpos não brancos e negros eram considerados corpos macios, segundo a lógica da época, e, portanto, não são esses os heróis esperados por Reagan, um governante conservador e neoliberal. É importante lembrarmos que os ideais do patriarcado e da masculinidade salvadora têm sim uma cor. Quando estamos falando do suburbanismo fantástico, estamos falando de homens, mas também falamos essencialmente da branquitude estadunidense, de um país racista e com passado escravocrata. Além disso, a reconstrução da relação de paternidade é um tema recorrente que envolve muitos dos filmes. Afinal, nada mais patriarcal do que o foco na família nuclear, especificamente no pai e no filho. Em Karate Kid, por exemplo, a relação entre Daniel e o Sr. Miyagi transcende o mero treinamento em artes marciais, tornando-se de uma fonte de orientação, apoio emocional e aprendizado para Daniel. You're too much TV. That's what my mother tells me. Da mesma forma, em De Volta para o Futuro, a relação entre Marty McFly e o Dr. Brown apresenta elementos de paternidade, com o Dr. Brown atuando como um mentor e figura paterna para Marty. Em A Hora do Espanto, a relação entre o adolescente Charlie Brewster e o vampiro caçador Peter Vincent pode ser interpretada como uma forma de reconstrução parental. Peter Vincent assume o papel de mentor e protetor de Charlie. Já em O Último Guerreiro das Estrelas, a relação entre Alex Rogan e Centauri, um alienígena que o recruta para se tornar um guerreiro espacial, pode ser vista como uma forma de reconstrução da figura paterna. Centauri assume o papel de mentor de Alex, guiando-o em sua jornada para salvar o universo. Dessa forma, percebemos a constância desse tema parental, e como isso destaca a importância do apoio familiar e do mentoreamento na jornada de amadurecimento dos protagonistas e na sua construção enquanto herói. Com certeza essas relações adicionam camadas de profundidade emocional, mas de quebra é inegável que tais filmes também reafirmam a ideia de família nuclear heteronormativa. Já que estamos tratando de heróis masculinos, que tal falarmos de violência? A ideia de morte é explorada de forma intensa, especialmente em filmes como Garotos Perdidos, onde os personagens enfrentam vampiros sedentos de sangue. Essa representação da violência e da morte como elementos masculinos pode refletir normas culturais sobre a masculinidade e o uso da força como meio de enfrentar desafios. Afinal, é importante formar os homens que vão ter poder sobre armas nucleares, lutar nas guerras e dominar os espaços ao redor do mundo, mesmo que isso signifique derramar sangue. E onde as mulheres ficam nessa história? Bem, a verdade é que não ficam. Aquelas que não têm relação amorosa com o protagonista, como irmãs mais novas ou adultas, até que atuam de forma mais presente na narrativa, pois são sexualmente neutras. Já os protagonistas da mesma idade estão ali como um elemento sintático do desenvolvimento do garoto injustiçado. Ou seja, estão na trama como interesse amoroso e para darem o beijo final, que é a recompensa pela coragem do protagonista, reafirmando sua heterossexualidade. É o que acontece em Karate Kid, Três Ninjas, Garotos Perdidos, De Volta para o Futuro e No Limite do Terror. Nos filmes mencionados, encontramos uma vasta gama de narrativas que exploram diversos temas interligados. A violência e a mortalidade frequentemente permeiam as histórias, muitas vezes associadas aos personagens masculinos que enfrentam desafios físicos e emocionais intensos. Em Karate Kid, por exemplo, Daniel LaRusso enfrenta um bullying e violência nas mãos de seus colegas, enquanto em No Limite do Terror, um grupo de jovens se vê confrontando forças sinistras em um ambiente isolado e ameaçador. Essas situações extremas exigem coragem, resiliência e determinação por parte dos protagonistas. E é através de suas jornadas que vemos temas como amadurecimento, autoafirmação e superação. Sobre a questão de gênero, percebemos um conflito de olhar sobre a mulher em dois filmes. O primeiro deles é Mulher Nota 1000, em que os protagonistas Gary e Wyatt atingem sua maturidade ao conquistar a namorada de seus agressores. Por outro lado, o filme rompe com essa objetificação quando as protagonistas femininas desempenham um papel ativo ao conquistar a namorada de seus agressores, desafiando assim a ideia de que as mulheres são apenas objetos de desejo masculino. Outro filme em que isso acontece é Karate Kid 2, em sua música tema Glory of Love, de Peter Cetera. Se por um lado a música enfatiza a importância do apoio e da inspiração da figura feminina na jornada do protagonista, por outro lado carrega uma definição bem explícita do papel da mulher
em permitir provar a coragem e força do protagonista masculino. Trechos como I am a man who will fight for your honor ressoam com a determinação e a coragem dos personagens masculinos em enfrentar desafios, enquanto I'll be the hero you're dreaming of. We will live forever, knowing together that we did it all for the glory of love. Captura a essência do sacrifício e do compromisso em nome do amor e da honra. E você, como percebe a presença de mulheres nos filmes atuais? Conta pra gente nos comentários qual o papel dela nas séries e filmes que você assiste. Um beijo e até o próximo vídeo.